Olá, estudante, tudo bem com você? Eu sou o professor Alexandre e vou te ajudar aqui a resolver mais algumas questões do Enem 2020. Vamos lá, então? Essa aqui é a questão 145, uma questão que está falando aqui sobre escala também, né? Sobre razão e proporção, dentro de uma situação, problema que é para produzir a miniatura de um troféu. Então, vamos ver como é que o enunciado está dizendo sobre isso. Então, tá lá, um clube deseja produzir miniaturas em escala do troféu que ganhou no último campeonato. O troféu está representado na figura 1. É composto por uma base em forma de um paralelepípedo reto retângulo de madeira, sobre a qual estão fixadas três hastes verticais que sustentam uma esfera de 30 centímetros de diâmetro, que fica centralizada sobre a base de madeira. O troféu tem 100 centímetros de altura, né? Então, olhando para a figura 1 aqui, né, a gente já nota que a base é um quadrado, né, de 50 por 50, né, e ele, né, acabou de dizer que a altura do troféu é de 100 centímetros, né, incluída já a base. A miniatura desse troféu deverá ser instalada no interior de uma caixa de vidro em formato de paralelepípedo reto retângulo. Então, aqui do lado tem a figura 2 mostrando, né, a caixa de vidro. E você já nota que a caixa de vidro, a base da caixa de vidro, não é um quadrado como é a base do troféu, né? É um bloco retangular que tem aqui as dimensões de 10 centímetros por 8 centímetros, né? Isso é importante você observar, porque vai ser relevante aqui na solução da questão. De modo que a base do troféu seja colocada na base da caixa e distante das paredes laterais da caixa de vidro em pelo menos 1 centímetro, no mínimo 1 centímetro de distância dessa lateral de vidro, ok? Deve ainda haver uma distância de exatos 2 centímetros entre o topo da esfera e a tampa dessa caixa de vidro. Muito bem, tem que ter uma distância aqui, ó, 2 centímetros. Nessas condições, deseja-se fazer a maior miniatura possível. Okay? Ele quer fazer a maior possível. Então, respeitando esses critérios aqui. Né? Quando ele diz que quer fazer a maior possível, quer dizer o quê? Que ele quer que lateralmente essa base, ó, tenha no máximo 1 centímetro de distância da caixa de vidro. E também no máximo 2 centímetros, né? Da esfera com a tampa de vidro. Né? Por quê? Porque a gente pode fazer menor, né? Ela ter distâncias maiores do que ele recomendou. Mas ele está citando que ele quer que a gente faça a maior miniatura possível. Beleza? Então vamos lá. Ele vem com a seguinte pergunta, né? A medida da altura em centímetro dessa caixa de vidro deverá ser igual a quanto? Né? Então, para a gente falar sobre a altura que a tampa de vidro tem que ter, e você nota que é justamente a pergunta que ele faz e deixa uma interrogação aí, né? Sobre a dimensão, a altura da caixa de vidro, né? Nós temos que pensar aqui nas outras dimensões da miniatura para poder chegar na altura dela, né? Ok? Então vamos lá. Como ele disse que ele quer que a gente que essa miniatura se encaixe dentro dessa caixa de vidro, ele só está pedindo para a gente determinar a altura dela, e os requisitos que ele deu é que a base, né, desse troféu ele tem que ficar desencostado da caixa de vidro, correto? E ele diz que tem que ficar no mínimo 1 centímetro, certo? Como a caixa de vidro tem dimensões diferentes, tem 8 centímetros e 10 centímetros, né? E você perceba que a miniatura ela tem a base quadrada, né? E como eu vou fazer uma miniatura, o troféu tem a base quadrada. E como eu vou fazer uma, uma miniatura em escala, isso quer dizer que a miniatura também terá a base quadrada, correto? E aí, o que a gente vai ter que considerar aqui? A gente vai ter que considerar, para atender a, as recomendações do enunciado,
eu vou ter que, né, fazer uma miniatura que tenha a base valendo quanto, então, né? Eu vou ter que fazer uma base, porque ela vai ter que estar distante, né? Distante das laterais aqui em pelo menos 1 centímetro. Então, veja só, se esse comprimento, se essa largura da caixa de vidro aqui, ó, é 8, e eu vou ter que dar 1 centímetro aqui, 1 centímetro aqui, correto? Então, a base da miniatura vai ser um quadrado de lado 6, né? Embora, né, na dimensão comprimento, né, eu vou ter uma medida maior, vou ter uma distância maior. Eu vou ter 1 centímetro aqui, 1 centímetro aqui, só que no comprimento eu vou ter uma distância maior, que vai ser 6 por 6, e como o comprimento aqui é 10, né? Eu vou ter uma distância entre a base do troféu e o vidro de 2 centímetros aqui no comprimento, correto? Mas não importa. Ele disse que a distância entre a base do troféu e a caixa de vidro tem que ter no mínimo 1 centímetro. E se tem 2 centímetros, tem no mínimo 1, né? Correto? Então, com isso, a gente já sabe, né, o que a gente vai precisar relacionar aqui. Ou seja, o troféu, que na realidade ele tem 50 centímetros, nós teremos uma miniatura cuja base dela terá 6 centímetros. Então, eu tenho aqui a razão da minha escala, né? 50 centímetros na realidade para 6 centímetros da miniatura, ok? E com isso, veja só, eu consigo descobrir a altura da miniatura, né? Vou conseguir descobrir a altura da miniatura. Por quê? A miniatura, né, o troféu, na realidade, não tem 100 centímetros de altura, correto? Se ele tem 100 centímetros na realidade, quer dizer que na miniatura a gente vai seguir essa razão aqui. Perceba que o 50, para ele virar 100, ele foi multiplicado por 2, né? Então, para eu escrever a altura da miniatura, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou multiplicar, né, a base da miniatura por 2 também. E 6 vezes 2 é 12. Ok? Ou seja, a miniatura, ela será uma figura que tem 6, a base é um quadrado de 6 por 6, né? E a altura da miniatura, né, vai ser uma figura que tem 12 centímetros de altura. Ok? Só que o enunciado diz que da caixa, né, porque a miniatura tem que ficar a uma distância de 2 de exatos, né, 2 centímetros da caixa, né? Então, se a gente sabe que a altura da miniatura vai ser 2, quer dizer que essa caixa aqui, ela tem que ter 2 centímetros a mais, né? Então, 12 centímetros mais 2 centímetros, né? Eu vou ter a altura da caixa valendo 14 centímetros. E com isso, temos aqui o gabarito alternativa B. Se você gostou, deixa um joinha aí e a gente vai se falando. Qualquer pergunta, pode fazer aí que a gente responde também. Um abraço e até mais.